Ela é de Belém do Pará, formada em jornalismo e publicidade e propaganda, com pós-graduação em esporte e também em perícia criminal. Atriz formada em um curso no Rio de Janeiro, cantora com contrato em gravadora grande. Ela tem 16 anos de experiência em televisão. Trabalhou na MTV com cultura, mas também foi âncora em bancada de hard news, de telejornal. Ela tem uma filha que ainda não tem um aninho e ela já andou esse Brasil. Ela é a Carol Palmeira! Me emocionei vendo esse currículo assim, às vezes eu não tinha noção de tudo que eu já fiz na minha vida. Que maravilhosa! Faltou alguma coisa nessa apresentação, Carol? É a esposa do Thiago. Ela é a esposa do Thiago Coelho, goleiro do Caxias, disputando o Gauchão. Carol, que prazer falar contigo. Que eu tô muito feliz também, bem emocionada, porque eu já vou contar. Conta! Porque quando eu cheguei aqui em Caxias a primeira vez, tava aquele inverno, aquele frio, eu presa em casa, com uma bebezinha de 2 meses. E aí, o que eu fiz? Ligava na televisão. E aí tava aquela época de Olimpíadas, então, sem saber, tu foste minha amiga, minha companheira ali naquele período de licença maternidade em casa. Então a televisão foi minha companheira e a Alice foi a primeira pessoa que eu me identifiquei. Isso foi bem legal. Tamo junta! Que bom te conhecer pessoalmente, então. Mas vamos lá, vamos para essa trajetória que começa com a escolha do curso de jornalismo. Vamos começar na tua trajetória profissional primeiro? Bom, só essa apresentação, esse jeito de falar, essa voz, já mostra que tinha uma jornalista aí dentro de ti de cara, assim, né? Desde sempre. Eu sempre fui comunicadora, assim. Desde criança, minha mãe falava, e aí, quer ser o quê quando crescer? Eu falava, eu quero ser comunicadora. Por quê? Infância dos anos 80, show da Xuxa, meu brinquedo favorito era qual? Microfone. O grande microfone. Pega na edição aquele microfone que tinha o negocinho do lado, assim. A Xuxinha, assim. Era esse. E o meu primeiro gradiente. Então eu andava com aquele gravadorzinho assim pra cima e pra baixo. Que época é isso? Tu fala tua idade? Eu nasci em 86, eu tenho 38 anos. Então era o meu brinquedo favorito. Ficava entrevistando as pessoas. Então eu sempre queria trabalhar com comunicação. Não sabia com o quê. E aí fui fazer publicidade primeiro e vi que não era bem o que eu queria, mas eu queria realmente trabalhar na televisão, eu queria trabalhar no rádio, eu queria me comunicar com as pessoas de alguma forma. Só que eu era muito tímida. Para apresentar um trabalho, assim, eu ficava toda vermelha, eu ficava em desespero, assim, eu tinha muita vergonha. Só que eu tinha muita vontade ao mesmo tempo. E aí, um belo dia, apareceu uma oportunidade de fazer um teste numa emissora. E aí eu fiz o teste, passei, comecei a apresentar um programa de clipe, ainda não era na MTV. E aí, depois fiz o teste pra MTV, passei e ali começou a minha trajetória. E aí te apaixonou pela TV? Foi um caso de amor? Amei. Como, né? A gente que vive a televisão sabe que é um negócio assim que é difícil explicar. Porque é uma correria, é uma loucura, a gente fica cansado, mas assim, é muito compensador ao mesmo tempo, né? É muito realizador. E bom, aí veio aí então essa história de MTV e tal, cultura, e o que veio depois na carreira em televisão? Bom, depois eu apresentei um programa de sorteio. E aí fiquei bastante tempo nesse programa, uns Como 6 que era? anos. Sabe o trilegal que tem aqui? Sei. Lá é Carimbó da Sorte. E aí Eu fiz adoro. no Carimbó da Sorte muito tempo. Depois tive um programa também de cultura que recebia artistas para conversar. E aí depois eu fui já para o Rio de Janeiro. Aí já mudou um pouquinho. Aí, bom, vou ser atriz. Vou ser atriz. Paralelo a isso, eu trabalhava na rádio. Lá em Belém eu trabalhei muito tempo como locutora também. Dá para perceber um pouco pela voz. E aí, vozeirão. depois, e cantava, né? Paralelo a isso, fazia minhas aulas de teatro, porque eu acho que o teatro sempre me ajudou muito na TV. Tá. A gente precisa, de certa forma, ser um pouco atriz também quando a gente está apresentando um programa ao vivo e ali a gente precisa ter a capacidade de improvisar. Então o teatro me ajudou mais por isso. Eu comecei a fazer o teatro para perder a timidez e para me comunicar melhor, para melhorar o meu trabalho na TV e me apaixonei também. Maravilhosa. É difícil a gente pisar num palco e não se apaixonar. Foi construindo ali comunicadora total. Então tinha lá o jornalismo, mas tinha o teatro, tinha a música, juntou tudo ao mesmo tempo. Tinha tudo. E aí a tua primeira saída de Belém, que é a tua cidade natal, foi pro Rio de Janeiro, é isso? Eu fui pro Rio. E aí com qual objetivo? Eu fui estudar interpretação para TV na Cal. Tá. Que é a Casa de Arte de Laranjeiras, é bem conceituado. Eu fui estudar lá e fiz outros cursos também. Aproveitei a oportunidade para estudar e investir em mim. E chegou a atuar lá no Rio, assim? Profissionalmente, não. Só um teatro, assim, peças de formatura, essas coisas assim. E aí eu conheci um professor de canto chamado Diego Timbó. Que ele falou, vou te apresentar uns produtores aí que são legais, estão bombando. Aí eu falei, tá, vamos lá, fomos no estúdio. Esses produtores eram o Pablo Bispo, o Ruxel e o Sérgio Santos, que estavam produzindo a Isa, a Pablo Vittar, a Glória Groove. Só. Era um negócio assim... Coisinha pouca. Uma coisa pouca.
E aí eles me convidaram para entrar num selo musical da Som Livre, que chamava Embrasa. Carol do céu! E ali eu tive a oportunidade de lançar as minhas músicas e também fazer um canal no YouTube. Falando sobre música, falando sobre bastidores, perrengue de show, essas coisas assim. Então, no canal do Embrasa, que era da Som Livre, eu produzia, editava, fazia tudo. Tá. Apresentava também. E nessa carreira de cantora, bom, lá a Som Livre é uma gravadora gigantesca, ali tu teve a oportunidade de ter contato, né, com o grande mundo da música, mas antes disso, quando fala de perrengue de música que tu deve ter, onde é que tu cantava? Barzinho, festa, Cantei show? tudo. Cantei em barzinho, cantei em casamento, batizado, tudo. Eu cantava em banda baile, então a gente tinha que cantar aquele repertório que vai desde, sei lá, Disco Music ao Wesley Safadão. Cara, Eu fiz muita banda baile. E aí eu cantava, geralmente o programa... Lá em Belém? Lá em Belém. O programa que eu apresentava, ele era domingo às 9 da manhã. Então eu tinha que chegar na TV às 7 para me arrumar, passar o texto. E aí eu cantava sábado até umas 3 horas da manhã. Aí chegava Belém, lógico, eu chegava suada da cabeça aos pés, tinha que chegar, lavar o cabelo, fazer escova, tudo de novo, tirar a maquiagem. E aí dormia, acordava às 6, para 7 já estava na televisão. Eu era jovem, eu tinha né? Gente, é o baile da vida isso aqui, né? É bem isso. Nossa Senhora. Bom, tava lá na escola, em algum momento no Rio, nessa trajetória do Rio, tu pensou, cara, é isso aqui, vou viver quero ser atriz. Obviamente, investiu uma super energia nisso, mas quando é que vira a chave do tipo, cara, vou largar um pouquinho isso aqui de lado, de ser atriz, cantora, eu vou pra outro... Pois é, veio a pandemia. E aí, durante a pandemia, eu fiquei muito tempo em casa, fiquei 5 meses trancada em casa. Em Belém. Não, no Rio. Ah, no Rio. Longe dos meus pais, longe da minha família. Todo mundo deu uma pirada na pandemia, né? Eu, lógico, já meio doida normalmente, não ia ficar de fora disso. Esse rolê. Esse rolê, claro. É o Fiquei rolê doida da durante a maluquice, me pandemia. atirei. Óbvio. E aí, fiquei 5 meses trancada em casa. Enfim, a minha música foi lançada durante a pandemia, o meu clipe foi gravado durante a pandemia, naquele rolê todo de, tipo, ir de carro para São Paulo, do Rio para São Paulo para gravar o clipe, todo um esquema de proteção. De máscara, protegido. Mas a música e o entretenimento foram os últimos a voltar, os primeiros a parar e os últimos a voltar, né? E aí eu falei, bom, as contas estavam chegando, né? Sem perspectiva de futuro, de quando aquilo ali ia passar. E aí, um pouquinho depois, assim, acho que foi 1 ano depois da pandemia, eu recebi uma ligação do meu ex-gerente de jornalismo, Álvaro Borges, maravilhoso, que me convidou para assumir um programa. Eles estavam reformulando a programação da emissora que eu trabalhava. Era o jornal no horário do almoço. E eles queriam fazer um jornal bem diferente e queriam uma pessoa com a minha linguagem, que não fosse aquele jornalismo tradicional, super sério. E aí ele falou, queres me assumir essa vaga? Aí eu falei, quero. E aí eu fui para Belém, peguei meus gatos, botei na mala, voltei para Belém. Quantos gatos tinha? 2 gatos, Arnaldo e Mercedes. Esconde, onde é que estão os gatos? Estão com meu pai, que Então, agora lá. se eu tirar do meu pai também é um caos familiar. Então, Arnaldo e Mercedes estão com o Jorge. Estão em Belém, cara. Os gatos também são viajados, percebe? São, É. vão contigo. E como é que é? Eu adorei o Queres. Queres. Ela fala assim? Fala. Eu adoro o teu sotaque, adoro eu ouvir amo. esse jeitinho. E isso foi uma das dificuldades. Eu não sei se eu já estou atropelando. Não, já tá atropelando, segura. Não chegou lá, não chegamos lá ainda. Tá bom, nós estamos na linha do tempo. Cheguei lá na Mas minha quando ele carreira de falou Queres, apresentadora. eu já me apaixonei aqui. Tá, e aí chegou lá pra voltar a ser apresentadora em Belém. Voltei. Desse jornal de meio-dia, tipo o nosso Jornal do Almoço. aqui do Rio Isso, Grande tipo do Sul. Jornal do Almoço. Assumi o jornal, fiquei nesse jornal durante 2 anos, e aí, paralelo a isso, fazia reportagem também. E aí veio o convite para assumir a bancada do Jornal da Noite, assim. Que daí mais sério. É mais sério, mas ele queria que eu fosse eu, do meu jeito. Ele falou, você tem que ser você, o pessoal gosta de você assim. Aí eu falei, tá bom. Mas assim, pra gente, que é jornalista, assim, chegar nessa posição de âncora de um Jornal da Noite, nós éramos 2º lugar de audiência, então era um jornal bem conceituado, assim, um jornal que já tinha mais de 18 anos na casa. Então, o convite para você chegar nessa posição... Para mim, como jornalista e como apresentadora, tipo, eu falei, cara, cheguei no meu auge, né? Tô ali como âncora do jornal bem respeitado e eu falei, que bom, achei que eu tava, né? Tudo resolvido. Tudo resolvido. Posso ficar aqui pra sempre. É. Até que... Não, mas eu já conhecia o Thiago aí. Ah, saquei. Já conhecia. Porque no meio desse vai e vem, o que acontece é que ela se apaixona por um homem que vai mudar a vida dela completamente, é isso? Totalmente. Tá, como é que foi o episódio Thiago Coelho na tua vida? Vamos lá, parte 1. Cara, eu cheguei do Rio em abril de 2021. Ah, Em maio, um mês depois, eu conheci o Thiago.
Contextualizando, o Thiago é paranaense, de Cascavel, mas o jogador de futebol, ele não tem, né, um pouso, literalmente. Então, ele estava em Belém do Pará, jogando no Clube do Remo. Tá. E aí, algumas amigas em comum estavam falando sobre ele, eu falei, achei bonitinho. Interessei. E algumas amigas em comum estavam falando sobre ele. Sim, as minhas melhores amigas estavam falando. Assim? Tipo assim, é um jogador bonitão. Porque assim. elas estavam falando, fazendo uma avaliação. Uma avaliação ali, dos elencos. Quem é que, esse aqui, aquele ali, aquele ali. Eu falei, mas tu tinha alguma proximidade com o mundo do futebol, ou não? Assim, nada. Tipo, na cobertura jornalística, nada. Se tu perguntasse pra mim o que é um impedimento, eu ia falar, não sei. Sei lá. Eu assistia a Copa do Mundo, assim, muito daquelas empolgadas da Copa do Mundo. E era isso, eu não sabia nada sobre futebol. E aí, a gente conversou nas redes sociais, trocamos uma conversinha e corta pra parte que eu te falei que eu fiquei doida na pandemia. Eu não saía de casa, eu tinha muito medo de tudo. E ele, jogador na época da Série B, tinha que fazer teste de Covid a cada 2 dias, assim. Aí eu falei, me sinto segura. Bom, Esse aí eu posso conhecer mesmo no meio da pandemia. Sim. Ainda estava em pandemia, né, 2021. Aí eu falei, me sinto segura. Aí a gente se encontrou pessoalmente. E desde o momento que a gente se encontrou, a gente praticamente já estava namorando ali. Então, a nossa relação foi muito intensa. A gente ficou noivo com 5 meses, assim. Foi bem rápido. E aí eu fui entrando naquele universo, sabe? Porque foi um período que ele estava ali, ele era reserva. E aí ele assumiu depois, ele foi ser titular. Então a gente... No Remo? No Remo. E a gente, na Série B, imagina que era jogo quarta e domingo, geralmente são 2 jogos por semana, viaja muito. Todo. Então, eu tive que segurar a onda ali também, sabe? Tipo, de entender que aquela rotina é diferente, de quebrar o estereótipo de jogador, porque a gente tem um estereótipo, muitas vezes, né? A gente não pode generalizar, mas a gente tem aquele estereótipo do jogador farrista, né? Mulherengo. E quando a gente está no meio dos jogadores, que a gente sabe que essas pessoas fazem parte da nossa rotina, a gente vê que esses jogadores que são os farristas hoje são a minoria. O que a gente vê mais, assim, acho que talvez por eles saírem de casa tão cedo, a vontade de ter família. A gente vê muito, assim, jogadores mais presentes, jogadores que fazem questão de ser bons pais, de participar da criação dos seus filhos, porque eles não tiveram muito tempo com as suas famílias. Muitos saíram, o Thiago saiu de casa com 12 anos. Então, a gente vê essa diferença, assim, quando a gente está inserida nesse mundo. Ele precisa dessa referência, a referência é a esposa. A referência é essa. Carol, tu teve preconceito quando ele falou que ele era jogador de futebol? Eu fiquei com esse medinho, Tu ficou assim, jogador? Fiquei com esse medinho. Falei, será que ele vai me dar um migué e vai sair, entendeu? Acho que foi a 3ª vez que a gente estava saindo, a gente estava na casa da minha amiga. E aí ele falou, tá, vou te encontrar aí. E aí eu falei, beleza. Ele não apareceu, tava tendo jogo. Ele sumiu. Aí eu falei, caramba, vai ser mais um migué, eu vou ficar aqui esperando, amanhã ele vai aparecer com uma desculpa furada. E aí ele apareceu, depois de um tempo me ligou e falou, eu tava no doping. Aí eu falei, o que é isso? Eu sabia o que era doping, mas eu não entendia mais ou menos que tinha esse tempo no pós-jogo e ele tal. falou, eu tive que esperar para poder fazer xixi, eu não tava conseguindo. Aí ele falou que ele bebeu muita água, atravessou o campo correndo para tentar me avisar. Então tu vê quando a pessoa é diferente, que ela tá interessada em ti de verdade, né? Aí ele saiu, foi todo de uniforme ainda, foi lá na casa da minha amiga me encontrar. Tá, e aí tem o teu lado de ter conhecido um jogador sem ter nenhum contato com esse meio, mas tem o lado de contar para as pessoas dessa relação. Como é que foi isso? Existe assim como existe o estereótipo do jogador que é farrista, existe o estereótipo da esposa do jogador de futebol, né? E tem preconceito muitas vezes com esse lugar. Tu sentiu isso em algum momento? E como foi pra tua família, amigos e tal? Cara, tô casada com um jogador, eu tô namorando um jogador. Vendo tudo que eu construí, né? Não é uma carreira curta, é uma carreira longa, é uma carreira que eu investi muito em mim. Eu estudei muito, eu me dediquei muito. E aí parar pra pensar, tipo, eu vou largar tudo pra ser esposa de jogador. Não é generalizando, eu respeito muito quem escolhe ser esposa, porque não é fácil. A gente tem que assumir muitas posições, assim, para ser esposa de jogador. A gente tem que ser psicóloga, a gente tem que ser médica, advogada, nutricionista, a gente tem que entender de muita coisa e a gente tem que abrir mão da nossa vida. Então, eu respeito muito, porque não é fácil. E também não deixa de ser um privilégio você poder ficar em casa, cuidar da sua família, cuidar da sua vida, dos seus filhos. E é difícil, assim, porque eu acho que eu sou um ponto fora da curva, né, nessa questão de não querer parar a minha vida. Se eu der uma pausa, tudo bem, é pela minha família,
Mas eu vou sempre dar um jeitinho de fazer alguma coisa, entendeu? Tentar continuar trabalhando. Como é que foi? Bom, aí vocês se conheceram, vamos voltar para nossa linha do tempo aqui. Bom, vocês se conheceram, as amigas falaram, tem um bonitinho, trocaram mensagem, se encontraram na pandemia, começaram a namorar desde então. E aí, em que momento que tu percebeu que a tua vida ia mudar e que tu ia ter que ficar mudando conforme ele mudasse de endereço? Desde o início eu acho que eu já entendi isso. Quando eu conheci outras esposas e fui vendo a realidade dessas outras esposas que tinham realmente que abrir mão, a gente tem que abrir mão da nossa vida, né? Porque a carreira deles é muito curta. O Thiago deve jogar até os 40 anos. Eu acho que o goleiro tem uma carreira um pouquinho mais longa, né? Então, a gente sabe que é um período. Eu sei que durante esse período a prioridade é a carreira dele, pra gente ter uma estabilidade na vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu vou poder ser jornalista enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde, eu posso trabalhar. Então, eu sei que tudo bem eu fazer pausas em alguns momentos, mas, como eu te falei, eu sempre vou dar um jeitinho de achar alguma coisa para fazer. De seguir. E a gente já vai falar sobre o que tu tá fazendo agora. Mas antes, assim, ele jogou no Remo, tua casa, tua cidade. E aí, aconteceu o que a gente chama de travessia. Ele fez a travessia. Ele fez a travessia. Ele foi pro Paysandu, que era o maior rival. E literalmente lá é uma travessia, porque fica um estádio na frente do outro quase, na avenida. É tipo Grenal aqui. É tipo Grenal, vamos contextualizar. Forte a rivalidade. Tipo Caju, tipo Grenal. E aí ele teve a oportunidade de ser titular no Paysandu. Ele precisava, goleiro tem aquele negócio da minutagem, né? Tem que jogar, tem que ter experiência. Então ele precisava jogar. E ele não é torcedor, ele é atleta. Então, ele foi pro Paysandu. Saiu do Remo direto pro Paysandu. Direto. Metade da cidade nos odiou, metade da cidade nos amou. Porque eu era uma pessoa pública em Belém, né? Então... As pessoas te conhecem. As pessoas me conhecem, então pegavam no meu pé também. Ah, foi a Carol. Ah, foi... Botavam a culpa em mim. Várias teorias da conspiração, do que tinha acontecido. Eu falei, meu Deus do céu! E aí as pessoas mandavam mensagem no meu jornal, no colaborativo. Falando dessa transição dele, da travessia dele. Por quê? É a rivalidade do futebol, né? Faz parte. Mas é legal, assim, acompanhar. O torcedor paraense é bem parecido com o torcedor gaúcho. Eles são muito apaixonados por futebol. Então, depois que a gente está inserido nesse mundo, a gente começa a admirar como o futebol move, né? Tanta gente move tudo ali. Enfim, quando tem repá, agora esse fim de semana tem repá em Belém. Então, quando tem um repá, assim, a cidade para. É bem bonito de ver, assim, é bem legal. E aí ele fez a travessia, saiu do Remo, foi pro Paysandu, ficou quanto tempo? 2 anos, eu acho, no Paysandu. E a gente estava ali na nossa zona de conforto. Eu, principalmente, né, com a minha família. Casaram lá? Chegaram a casar? Sim, tudo. A gente fez tudo. Noivado, festão de casamento. E aquela aí, coisa, padrãozão, assim, a cidade, tudo resolvido. Tudo resolvido. E aí eu engravidei. Lá em Belém? Em Belém. Tá. Engravidei. E aí acabou o contrato dele no Paysandu. Tranquilo, simultaneamente. Sim, eu engravidei em junho, eu com 5 meses de gravidez, ele teve que ir para Sorocaba, ele foi jogar o estadual, o Paulistão, no São Bento. Tá. E aí eu, grávida, chorando, os hormônios à flor da pele, nossa, a despedida foi muito ruim. Eu só imagino. Foi horrível. E aí eu grávida ainda cheguei aí para Sorocaba, passei uns dias com ele lá. Mas já estava de barrigão, 5 meses. Já com 7 meses, já era o limite para andar de avião a volta. Isso. E aí fiquei com ele um pouquinho em Sorocaba. E aí, vamos pensar no parto, porque o jogador também não tem esse privilégio sempre de acompanhar o parto da criança. O parto do filho de jogador tem que ser... o parto do filho de jogador tem que ser na janela do campeonato. Bem isso. E aí a gente estava fazendo os planos. São Bento estava ganhando todos os jogos. A gente falou, legal, vai pra final, vamos torcer aí, vai pra final. Caiu na semifinal. E aí a gente falou, bem, vai dar certo então, porque o planejamento era para nascer final de março, começo de abril. E aí deu bem certo. Eu acho que esse último jogo foi, sei lá, dia 28 de março, eles perderam. E aí o meu parto estava agendado já para depois da Páscoa, 1º de abril, na segunda-feira. Porque se ele tivesse que continuar o campeonato, ele teria o jogo no sábado, viajaria no domingo, assistiria o parto e voltaria. E voltaria para já decisão. Já estava tudo cronometrado. Mas aí ele conseguiu chegar um pouquinho antes, passou alguns dias comigo ainda de barrigão. Acompanhou, viu o finzinho da gravidez e acompanhou o parto. O fim da gravidez e acompanhou o parto. Que privilégio, porque vários amigos não conseguiram, né? Não conseguem, então em campeonato, então em alguma coisa importante, em viagem, às vezes parto normal. O meu também foi agendado, mas aí conseguiu, só que com 7 dias, a Cecília estava com 7 dias. Imagina, eu no puerpério, aquele momento. Que só quem viveu sabe. É. E aí ele foi para outro time.
Com Já não 7 estava mais em dias. São Bento. Não, São Bento só era calendário estadual. Aí ele vai para onde? E aí ele teve uma passagem rápida por Cascavel, passou alguns dias lá e aí veio a proposta do Caxias. E aí veio pra cá. Ele vem para cá para uma primeira temporada. Primeira temporada. Que foi que ano isso? Agora, abril de 2024. Abril de 24. Bom, A gente se perde, é muita Não, coisa. e a gente fica falando de calendário aqui, eu imagino para vocês, assim, a pressão de querer, né, fazer esse calendário acontecer, né? E para ele de querer estar com vocês e também não poder, quando a gente olha de fora, a gente não imagina, né, que tem essa pressão na vida do jogador, né? E a gente sempre fala sobre isso. Quem vê ali, lógico, não vou julgar a torcedora, eu já fui torcedora também, de tipo, julgar e falar, goleiro não pegou, que é isso? Né? A gente xinga, a gente tá ali para assistir, o futebol é um entretenimento também, às vezes acho que é uma válvula de escape das pessoas que vão pro estádio, brigar, torcer, gritar, mas esquece que tem um ser humano ali, né? Que tem uma pessoa, que tem uma família, que tem uma esposa, que tem uma filha. E eu fico pensando, por exemplo, nesse momento, né? Ele queria que o time fosse até a final do campeonato, mas talvez chegar até a final do campeonato fosse atrasar o processo dele de ver a filha nascer. Então, que coração dividido, fica né? Eu muito quero ser o dividido. melhor profissional possível para atender aquele clube, aquela torcida incrível, mas na minha vida pessoal, cara, tem um bebê nascendo aqui que é a minha vida, né? Tá toda posta ali. Enfim, ele vem para Caxias. Cecília já tinha o quê? 2 meses dois e meio. mesinhos. Estavam vocês lá em Belém, tu super bem cuidada, com a bebê pequena, toda a família em volta, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Já conhecia o Rio Grande Cruzando do o Sul, país, não? né? Já conhecia. Mas cruzando o país. E a minha família tem uma parte daqui, assim, historicamente, se a gente for puxar, tem. Mas aí, imagina, de norte a sul, literalmente, né? Eu atravessei o país com uma bebê de 2 meses e meio, no calor, porque os hemisférios são um pouco diferentes, né? Lá, enquanto aqui julho é inverno, lá é verão. Isso. É bem diferente. Então, eu saí do calor e vim para o menos 2 graus aqui em Caxias do Friozão Sul. em Caxias. Com uma bebê pequena. Uma bebê pequena, na tragédia das chuvas, o aeroporto de Porto Alegre fechado, o aeroporto de Caxias sobrecarregado, o campeonato Sim, tinha porque dado uma Caxias foi super pausa. atingida pelas enchentes também. E o campeonato tinha dado uma pausa para os times gaúchos, né? Lógico. Então eles tiveram alguns jogos acumulados. Então logo que eu cheguei aqui, ele pegou uma sequência de 3 jogos fora. E eu me vi sozinha no apartamento com uma criança de 2 meses e... são desafios que a gente tem que passar e que eu acho que isso me tornou mais forte. Isso me amadureceu muito, assim, me tornou mãe. Foi ali que eu me vi mãe, assim, de verdade, sabe? Eu falei, sou eu e minha filha e vamos lá, essa é a minha família. E eu assumi também como um desafio, assim, pra minha vida. E nesse momento, a vida profissional estava dando uma pausa. Ainda tava de licença maternidade da outra emissora. De licença maternidade, porque a bebê com 2 mesinhos. E aí tu chega em Caxias, e aí como é que começa essa desejo de retomada da vida profissional em paralelo com a maternidade e com os cuidados com a carreira do Thiago? Cara, hoje é muito difícil não se comparar, né? A gente tá em casa, tá no Instagram, tá vendo a vida das pessoas, a gente se compara. E quando a gente tá de licença maternidade, só quem viveu esse puerpério sabe como faz tanta coisa na nossa cabeça, né? A nossa cabeça fica completamente maluca. Olha ali, gente. Chegou. Cara, chegou. Falou do puerpério, ele chegou. Vem. Ela é demais, gente. Ela talvez esteja sendo carisma um pouquinho. Mais linda. Será? É que ela tá assustada, porque tem Que é muita tanto de luz gente. na minha sala, no meu tapete? Oi! Ela é demais. Oi, linda! Vem! Tudo bem? Gente, chegou o papai, chegou filhota. Oi, nenê. Vem, Toquinho! Eu vou te dar um oi assim, meio abaixadinha Olha, por conta tudo da bem? câmera. Tiago, Prazer. prazer. Receber vocês aqui em casa. Imagina, o prazer é nosso. Cecília. Que é isso na minha casa? Gente, não dá. Assistou? Que é essa tia? Essa tia Quem é? malucona. Que é? Você lembra da televisão? Você assiste ela todo dia? Desde Oi, pitoquinha. linda. Tem um sorriso pra essa tia? Tem um sorriso aí? Eu falei, ela é muito carismática. Eles são a melhor parte de mim. Eles são muito simpáticos. Eu digo que eu vou abrindo a porta, vou chegando, mas eles vão conquistando. Eles conquistam. É. Eles vêm na gentileza, no amor, Sim. no carinho. Eles são. Tá, ô, Thiago, a gente vai seguir o papo aqui, tá? Tá bom, tranquilo. Tu vai escutando tua esposa falar? Com Vai, certeza. ele- Daqui a pouco eu te faço. Ela fala Tá bom. pouquinho, né? Bem não. Ah, se juntar
Se a gente for ir pra serra e tomar um vinho, vai ficar o dia inteiro. Aí vai que vai, aí solta de vez, né? Carol, a gente chegou aqui em Caxias e tu ia contar Sim. como é que tu voltou a trabalhar, enquanto a Cecília me olha. Que eu tava- Tu voltou de esmagar essa criança. Eu sou demais, galera. Gente, eu tô aqui participando da entrevista, né, gata? Olha a carinha dela. gatinha. É, gatinha. Ela sorrindo com essa tia de novo. Cara, é muito fofa. Tá. Ela é maravilhosa. Vambora. E aí, bom, chegou aqui em Caxias, e aí, como é que faz essa coisa de voltar a trabalhar? Tu tava no puerpério e olhando ali as o Instagram, pessoas. trancada em casa, no frio. E aí eu falei, caramba, a gente pensa que a gente não tá fazendo nada, mas a gente tá fazendo a coisa mais importante do mundo, que é cuidar de um bebê, né? Lógico. Cuidar da nossa família. E aí foi chegando o momento que o calendário... Oh, meu amor! Foi chegando o momento que o calendário do Thiago estava acabando já, e a minha licença maternidade também. E aí nós conversamos, decidimos que a gente ia voltar para Belém nesse período. Vem. E aí eu voltei para Belém. Entendi. Aí Eu ainda vocês não- tava e empregada. Ela voltou com quantos mesinhos? 5 meses. 5 meses e voltou pra Belém. E aí eu voltei a trabalhar, e aí o pai ficou em casa cuidando dela. Porque não tinha jogo. O Caxias não férias, tinha né? classificado O na Caxias Série não tinha C. classificado, Isso. ficou de férias. E aí eu tinha que voltar pra pré-temporada só esse ano, né? Que era no final Só, de foi novembro. em novembro, né? E aí eu fiquei com a licença paternidade, né? Nas férias. A gente Mas foi dividiu as funções bem tudo assim. de Aí eu boa. voltei pro meu jornal, voltei pra minha ótimo. Manda rotina. beijo, filho. E aí voltei a me ver como profissional também, né? E quando eu decidi vir com o Thiago em novembro, tava na dúvida se eu vinha com minha família em dezembro ou se Porque eu daí vinha vem com ele. um novo contrato com o Caxias. Vamos de novo, vamos fazer mais uma O temporada. contrato no dele Caxias. ainda era 1 ano, né? Da seguia. E aí eu falei, bom, vamos ver aqui umas vagas em aberto em Caxias na minha profissão. Começou a ver se tinha alguma vaga em TV. E aqui só Em tem Caxias. uma emissora, que é qual? A RBS TV. E aí nós viramos colegas, Carol. É. Cadê meu crachá? Cadê o crachá da empresa? E aí Como é que foi? eu vi a vaga no LinkedIn, apliquei, e aí vem um grande resumo rápido, assim, que tem um sistema, né, que é o que a gente se cadastra. Eu achei que eu podia preencher esse cadastro e continuar depois. E aí preenchi, não continuei. No dia seguinte recebi um e-mail, você não foi aprovado. Ixi. Eu falei, poxa, mas eu nem tinha preenchido. Hã? E aí, falei, não, eu preciso desse emprego. Aí eu fui atrás de um rapaz que trabalhou em Belém como gerente. E ele sempre me sondava para ir para a emissora, para a afiliada da Globo lá. E aí eu conversei com ele, e ele é daqui do Rio Grande do Sul, ele trabalhou na RBS há muitos anos. Eu falei, teria como mandar meu currículo, por favor, para alguém de Caxias do Sul? Gente, Aí ele me disse, tá bom, enviei para Ellen. isso. Aí eu... Ellen Apple, nossa gerente de Apenas, jornalismo aí eu- da RBS TV. Aí eu não tinha noção, assim, da importância. Aí eu falei, meu quem é Deus. e Aí tal. depois eu falei, meu Deus, acho que talvez eu tenha pedido demais, assim. Fiquei meio sem graça. Eu falei, acho que eu abusei um pouquinho da boa vontade. Acho que não. Lá vai. E Acho aí que deu não. certo. Tá, e aí fez a entrevista. Aí eu comecei o processo seletivo de novo. Vou atrás, calma aí. Vai. Tá puxando pra você. Nada mais não. Tá vendo, tá gostando das Ela tá câmeras, pegando a câmera ali. Ela gostou, ela gostou. Olha a faceirice. Acho que ela tá puxando a mãe, tá querendo interagir ali. Amada, olha o corpinho dela. É muito Olha, fofa, tá gente. dando... Dando tchau, tchau pra câmera. Cecília, sorrindo. artista, será? Eu querendo tanto que ela vá pra uma profissão tradicional. Ah, não tem jeito. Acho que não vai ter jeito, né? Olha isso. Gente, Meu Deus, que fofura, gente. eu falei que ela era carismática. Ela é demais. Ela é muito fofa. Tchau. Oh, tchau, tchau. E beijo. Tô lascada. Manda beijo. Cara, ganhou todas. Não tinha como, né? O pai goleiro, a mãe, uma comunicadora completa, não tinha jeito. Ela Não, tinha porque- que ser essa pessoa mesmo. De certa forma, nossas profissões têm algumas coisas a ver. Tipo, num jornal, 1 minuto é uma eternidade para quem tá no jornal ao vivo. É uma eternidade. Um acréscimo também de 1 Nossa. minuto Aqui é uma eternidade. um minuto antes do pênalti. Ah. Tá, o goleiro tá se posicionando ali embaixo da trave, o É jogador tipo, vai gente, bater. atenção, vai entrar no ar. É. Então tem algumas coisas parecidas, assim. de tensão e de pressão. Ele lida com 50 mil pessoas, Aham. né? Ele já jogou no Maracanã contra o Fluminense, então... Ai, a luz! Vamos piscar rápidos aqui no gatilho.
Só acho que o reflexo do goleiro. Olha o reflexo do goleiro, gente. Olha o reflexo do Tadinha, goleiro aí. querida. E aí a gente também lida com muitas pessoas nos assistindo todos os Lógico. dias, então tem algumas semelhanças, assim. Tem. Mas aí tu tava contando da vaga aqui, e o que que te pegou, assim, tipo, medo ou desafio? Ai, não quero ficar presa. Quero entrar. Tá, pronto. Não, tira. Principalmente que me pegou foi o medo por eu ter uma filha de 8 meses. Na época a Cecília tinha 7, 8 meses. E aí eu falei, quem vai querer contratar uma mãe que não tem família, não tem rede de apoio? Porque na entrevista a gente conversa, né? Fala a profissão, por que que eu tô aqui. E eu falei, quem vai querer contratar uma mãe de uma bebê de 7 meses que bebê adoece, o bebê tem que ir na creche, às vezes tem que sair mais cedo, tem horários específicos, né? Não tem uma avó para deixar ela. E cujo marido tem uma profissão que também demanda muito Sim, dele. que ele viaja e muitas vezes sou eu e ela. Claro. E aí eu falei, será que vão querer me contratar? Porque, enfim, eu tenho sotaque, eu não conheço a cidade. Diferente do sotaque do sul, né? Eu não conheço, mas aí eu acho que entra a diferença de você ter uma empresa que é liderada por uma mulher, né? A visão é diferente. Lógico. A minha gestora aqui em Caxias é uma É uma mulher. mulher. E conversando com ela, ela falou, Carol, isso nunca foi uma questão pra mim. Que lindo. É bem diferente, né? Assim, Importantíssimo, eu vi a essencial. diferença quando eu entrei, que eu vi auxílio creche. Aí eu falei, Opa! é uma empresa que se dá preocupa com a conta mulher. disso. E aí isso me fez sentir segurança de que eu poderia ter um espaço para trabalhar, voltar a me desenvolver como profissional e poder ter a minha vida, a minha família, né? Continuar. É viver o sonho dele e fazer o esforço necessário para viver o teu simultaneamente. E quando a gente se conheceu, eu já sabia que eu sabia que eu ia ter que enfrentar esse desafio de morar em diversas cidades. E eu sempre tive o sonho de apresentar um programa nacional. E ele falou, a minha profissão vai terminar ajudando a tua. Porque tu vai passar por várias cidades, tu vai passar por várias emissoras e... Para um pouquinho, Carol. Olha só, pausa, vem. Vem, Thiago. Eu vou levar Olha ela. só, fica aqui, senta aqui. Eu acho que é hora do Eu vou olhar para esta câmera aqui e a gente vai fazer o seguinte, esta entrevista vai dar uma pausa por motivos de Soneca. prioridades, né, minha gente? Essa lindeza aqui. Então a gente volta daqui a pouquinho, tá? Segura. Voltando, porque a princesa Cecília, né, deu seu show, Claro, chegou, deu o close dela e, E foi agora? se recolher aos seus aposentos. foi dar uma dormidinha. Daqui a pouco ela volta renovada. Mas a gente estava falando, antes da pausa, a gente estava falando de abrir mão do seu sonho por conta do sonho do seu companheiro, que acaba sendo o sonho da família de vocês, e de tentar sempre ficar retomando a tua própria história, a tua jornada, o teu sonho, em meio a essa família que vocês têm. E eu, justamente, quando soube que eu vinha para Caxias, eu procurei, né, já vagas de emprego. Quando eu vi aqui, só tem uma emissora em Caxias, que era a RBS RBS. TV. E aí eu vi que tinha uma vaga de repórter freelancer. Então a vaga se adequou exatamente ao tempo que o Thiago tinha de contrato. O contrato dele iria até maio, e essa vaga que eu me apliquei era até maio, junho, assim, mais ou menos. Então eu falei, cara, é a vaga ideal. E ali eu encontrei uma possibilidade. Eu falei, bom, as afiliadas sempre, então, vão procurar alguém de folguista, para tirar férias dos repórteres. E aí que eu acho que é a minha possibilidade, quando eu estiver em outras cidades também, é ficar ligada nessa vaga freela. Porque ela permite que eu consiga ter essa flexibilidade também da questão do contrato, né? Porque o goleiro, ele tem mais estabilidade. O goleiro, ele geralmente fica mais tempo. Então, o Thiago já vai fazer a segunda temporada aqui no Caxias. Tem jogadores que não passam nem 6 meses em um clube, né? Então, o goleiro tem a vantagem de estabilizar um pouquinho mais, e isso pode também me ajudar a me estabilizar numa cidade, a conseguir um emprego. E não sei se todos os lugares vão ter a possibilidade daqui, de uma pessoa que acreditou em mim, como a Shirley, que é a minha gerente, né? Ela falou, bom, uma pessoa tão experiente, querendo uma vaga aqui, vamos conversar com essa menina, vamos ver o que ela tem. Então, como a gente falou, o sotaque não foi uma barreira. Eu ter uma bebê de 7 meses, 8 meses na época, também não foi uma barreira. É diferente você ter um olhar de uma pessoa que quis ver qual era daquela menina que tinha tanta experiência e estava saindo de uma vaga de âncora para ir tentar uma vaga na reportagem. Que para mim está sendo uma grande experiência também. Porque Como é que tá sendo? Pois é. quando a gente sai do estúdio, a gente está ali naquela rotina de redação, estúdio, fecha jornal, aquela loucura, e a gente não olha também o lado da reportagem. E eu saía fazer reportagem eventualmente, fazia vivo para o Jornal da Tarde na época. E é diferente você ter uma rotina. Aquilo ali agora é a minha rotina. Ser repórter de rua na Serra Gaúcha, na RBS Uma cidade TV. que eu não conhecia nada, não sabia o que era ali a perimetral. Eu fui aprendendo, então... E como é que está sendo essa experiência e como é que está sendo o Rio Grande do Sul, né? Afinal, já é uma segunda temporada de Rio Grande do Sul de alguém que veio de Belém do Pará.
eu sempre comparo, né? Eu acho que o povo gaúcho é meio como o povo paraense, é muito apaixonado por cultura. A gente respira a cultura gaúcha aqui o tempo todo. E eu sou apaixonada principalmente pela comida. Eu amo. O que tu ama? A comida italiana eu amo ou comida churrasco? italiana. O churrasco, o Thiago é maluco. E aqui tem uma bênção de que os apartamentos têm churrasqueira, né? Eu acho isso Tem. incrível, é maravilhoso, porque todo domingo tem churrasco em casa. E a Cecília come, eu vou te mandar uma foto Ela dela come a carninha. com a carninha, assim, ela também não é besta, ela vai comer o churrasco dela. Lógico. Então, aqui todo mundo é muito apaixonado e as pessoas têm, assim, a vontade de te explicar. A vontade de te contar sobre aquilo, sabe? Ah, esse vinho a gente fez dessa forma. Ah, a uva a gente colhe assim, entendeu? As pessoas têm prazer em contar e prazer em ver uma pessoa de fora interessada pela história delas. Então, eu que sou uma contadora de histórias, né? Chegar e conhecer outras pessoas está sendo bem legal. Tá sendo incrível, eu só imagino. Bom, a gente estava falando da realidade de vocês, que quando a gente pensa, a gente está falando de uma família, de um jogador que tem uma condição legal, que a esposa tem a sua trajetória, que poderia não trabalhar, mas escolhe trabalhar para ter a sua própria jornada atendida, né, e o seu sonho continuando em andamento. Mas essa não é uma realidade de todo mundo no futebol. E existe o estereótipo desse jogador de futebol, que ele, o jogador de futebol tá tudo resolvido na vida, né? O cara é milionário, tá tudo certo. E não é assim que é. Não, né? e tá bem longe, né, de ser assim. E, inclusive, quando eu decidi, né, eu vou casar com o Thiago, e as pessoas falam, Carol vai ser esposa de jogador, né, como se fosse um status. Tá Você resolvida. ser esposa de jogador, de colocar numa caixinha de esposa de jogador. E não é assim, né, a gente sabe que não é. A gente, como tu falaste, a gente tem uma condição privilegiada, né, a gente mora num lugar legal, eu poderia ficar em casa com a Cecília se eu quisesse, não me preocupo com muitas coisas, mas a gente sabe que essa não é a realidade do jogador no Brasil, né, o Thiago tá na Série C, e a gente sabe que é um funil, literalmente um funil, e você não pode desistir. Porque chega a hora que dá vontade de desistir. Porque o futebol, às vezes, é muito cruel, né? Às vezes o futebol te tira, assim, da zona de conforto diariamente. E a gente, em casa, tem que ser aquela base para eles. Eles têm que passar tudo que eles passam ali em campo, e a gente sabe que não é fácil. E então, eles têm que saber que eles têm um porto seguro para voltar. Então, por mais que muitas situações mexam com a gente, tipo, eu choro quando acontece alguma coisa ruim ali no campo, eu choro, me acabo, mas quando ele chega em casa eu tô Tu tá plena. plena e falo, tá, tudo bem, a gente vai continuar e não vamos desistir, vamos. Porque o sonho dele virou o meu sonho também, sabe? Então, e a gente, como eu falei, a gente sabe que a gente está numa condição de privilégio, porque acho que 80% dos jogadores do Brasil aqui não ganham nem 5 mil reais. E quando ganham, porque tem muito clube que não paga. A gente também teve muita sorte de todos os clubes que nós passamos até agora, foram super corretos em pagamento. A gente não teve nenhum problema. Mas possivelmente um dia mais à frente pode ser que venha. E a gente tem que estar já ligado nisso, mas como eu te falei, a gente tem que ser um pouco de tudo, né? Aí a esposa que é pós-graduada em jornalismo esportivo já vai ali na lei, já vê o negócio. Agindo Já em fica todas as ligada. frentes. Bom, tu é muito multi, né, Carol? É. Mas assim, essa entrevista tá acontecendo em fevereiro, final de fevereiro de 2025. O contrato do Thiago com o Caxias acaba no final do gauchão, mas aí a gente vai ver agora se como renova. vai ficar, se vai Já renovar. tá nesse momento. O gauchão tá praticamente terminando, vai terminar ali em março. Acaba em abril, né? Abril. Ele assinou em abril do ano passado, um ano, e agora a gente vai ver como fica Acaba a em renovação. abril. E o teu contrato temporário acaba? Acho que oficialmente em maio, mas pode estender um pouquinho, né? Acho que Junho, o julho. temporário pode fazer até 6 meses, eu acho. Tá. E aí, depois? E aí depois, eu estou aberta a possibilidades, RBS. Que tal pensar em uma vaga para mim? Não, estamos abertos a possibilidades, mas eu acho que eu posso investir também em redes sociais, no que eu sei fazer, eu sei me comunicar. Mas então... eu te pergunto do e depois, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma vida absolutamente estável, né? Na mesma cidade, desde sempre. Vou lá, viajo, mas muito estável. Então, eu teria muita dificuldade nesse momento de, cara, eu tenho mais 4, 5 meses certos nesse lugar e depois pra onde é que eu vou? É bem isso, assim, eu sempre tive essa vida estável, meu pai mora no mesmo apartamento há 30 anos, então eu saí de Belém para morar no Rio, e aí depois voltei para Belém e começou, né? Começou o vai e vem. E começou o vai e vem, e tá só começando, porque agora com a minha família essa é a primeira cidade, né? Dei uma passada em Sorocaba, mas essa é a primeira cidade que eu sei que a gente ainda vai para muitas cidades, talvez até para muitos países, eu não sei como é, o que o futuro reserva pra gente, né? Então, eu tenho que
Eu sou taurina, eu sou muito aterrada também, sabe? O taurino, ele gosta muito de ter aquela zona de conforto. Sim. Então tá sendo um desafio para mim pensar. Gigante. A tua vida tá dentro de uma mala, É. assim. Não. Pronta pra empacotar tudo isso aqui. Eu sou muito cheia de tranqueira, assim. Se for na minha casa em Belém, o armário, assim, é lotado. E a minha mãe briga muito comigo por causa disso. E aí eu tive que começar a ser mais econômica, Desapega. né? Desapeguei, eu tenho 4 calças jeans e algumas blusas, eu trouxe 3 tênis e, lógico, eu vou comprando algumas coisas aqui. Mas é isso. A casa onde A vocês casa- moram, a tipo, casa- isso aqui é... Isso é uma coisa que a gente tem que falar também, uma curiosidade, eu não sei se quem não sabe da vida de jogador de futebol, é que a gente tem sempre que alugar um apartamento mobiliado. E às vezes tem cidade que não tem, ou às vezes tem e não é o que tu espera, mas é o que tem e vamos lá. Então, a gente tem que dar um jeito no que cabe. E tem uma coisa também, uma curiosidade, a mudança vai no carro. O carro, ele vira tipo o nosso armário também. Então, as coisas grandes vão no carro, a gente tem que sempre ter o contato de uma boa cegonha. E Gruda ali no no carro e avião vai vai os embora. itens pessoais e pronto. E era isso, e vai de carro. E vai de carro. Bom, eu não sei qual vai ser teu próximo destino, se vai ficar mais tempo aqui em Caxias, no Rio Grande do Sul, ou para onde que tu vai, mas uma mulher que é jornalista, é cantora, é atriz, que tem essa trajetória incrível em televisão, como é que tu quer ser lembrada, assim, ao fim dessa entrevista? De tudo que ouviram de ti, que é esposa de um jogador de futebol, que é mãe da Cecília. Se tu pudesse dizer assim, eu queria que as pessoas, depois desse papo aqui que eu tive, que eu me apresentei para tanta gente que não me conhecia, eu queria que as pessoas, quando pensassem em Carol Palmeira, pensassem nisso aqui. Pensassem numa mulher corajosa, que teve coragem de sair da sua cidade, atravessar um país e arriscar, né, o que não sabia o que ia acontecer, mas que teve a coragem de assumir e cortar aquele cordão umbilical e teve a coragem de cuidar da sua família. Eu acho que a prioridade, muito mais do que a minha carreira, eu acho que muito mais de tudo que eu construí na minha vida, são eles. Eu amo. Eles são minha vida. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter coragem de enfrentar os nossos BOs, sabe? Tipo, eu fui muito julgada por sair de casa, por viver a vida, o sonho do meu marido e, tipo, deixar minha carreira de lado. E quanto é pra ser, as coisas acontecem, né? Então, eu tive a coragem e acreditei de que a minha família era a minha prioridade e eu acho que Deus me encaminhou tanto assim, que me abençoou tanto com um trabalho na minha área, na cidade que meu marido estava aqui, no período do contrato do meu marido. Então eu acho que a gente tem que confiar nos planos de Deus e ter coragem. Só vai, sabe? Só vai e acredita que a tua família realmente é a tua base. Vai, e vai com medo mesmo. Vai com medo E mesmo. vai com emoção e com o Que olho emoção. cheio d'água. E é isso. Carol, foi um prazerzão te conhecer e poder contar a tua história. É um prazer te ter como colega de microfone aqui na RBS TV e eu só te desejo tudo de melhor pra ti e pra tua família que é linda. Tô muito feliz Obrigada. mesmo pela visita ilustre de todos vocês, que aqui atrás das câmeras tem uma galera também Tem. que faz um baita trabalho. E a gente é isso, somos colegas e agora precisando de alguma coisa, quiser vir aqui em Caxias tomar um vinho, Cara, comer precisa uma de alguma massa. coisa em Caxias ou em qualquer lugar do Brasil, porque a gente não sabe pra onde é que ela vai, ou Se do quiser, mundo. quem sabe no Japão, Tamo junto. a gente tá aí. Tamo junto misturado. Tudo Um de beijo. bom. Coragem pra seguir. Vamos lá.